todos os nossos pastores espirituais, que é o Papa, os bispos e os sacerdotes que colaboram com os bispos apacentando esse grande rebanho de Nosso Senhor, que é a igreja, as ovelhas. Nosso Senhor mesmo disse que era o pastor. Uma comparação que ele via, no tempo dele havia muitos pastores de ovelhas, que conduziam as ovelhas, os rebanhos, tomavam conta. Até quando Jesus nasceu, os primeiros adoradores de Jesus foram os pastores de Belém, que estavam tomando conta das ovelhas. Os anjos apareceram para eles e eles foram lá. Então era algo que todo mundo sabia o que era um pastor. Aquele tomava conta. Aliás, quando a gente visita Roma, as catacumbas de Roma, as catacumbas são aqueles cemitérios subterrâneos em Roma, que são quilômetros e quilômetros, que depois que foram usados pelos cristãos como refúgio no tempo das perseguições. Eles não viviam nas catacumbas, mas no tempo das perseguições mais acirradas contra os cristãos, eles iam lá para as catacumbas e faziam a missa, os sacrifícios ali embaixo da terra. Quando terminaram as perseguições, aquelas catacumbas foram cerradas e ninguém descobriu, ninguém sabia onde eles eram. Só foram descobertas no século XVIII, XIX. Aí descobriram, fizeram escavações e hoje a gente pode visitar. Mas o que tem de interessante ali? As pinturas. Os cristãos faziam muitas pinturas ali nas catacumbas. E uma pintura muito recorrente que havia ali é do bom pastor. É Jesus figurado por um pastor com a ovelha nas costas, segurando uma ovelha. Essa figura do bom pastor, tanto esculpida como pintada, era muito comum nas catacumbas. Mostra como os cristãos gostaram dessa ideia. Jesus, o bom pastor, que ele mesmo usou. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E ele faz a comparação. Aquele que é o dono das ovelhas, que é o pastor, e aquele que é pago, recebe salário para tomar conta das ovelhas de outro. Isso aí, salário em latim é mertias. Mertias. Daí mercenário é aquele que recebe pagamento para tomar conta das ovelhas de outro. Não é mal isso não. Mas o nome ficou meio assim, tomado como um sentido pejorativo. Mercenário é aquele que trabalha só por dinheiro. Aquele é um mercenário, quer dizer, trabalha por dinheiro. Mas na verdade, mercenário é o que ganhava para tomar conta das ovelhas de outro. Mas como as ovelhas são de outro, ele não se interessava tanto e nem ia dar a vida pelas ovelhas. Se chegasse o lobo, ele fugia. Já o pastor, verdadeiro dono, esse não. Enfrentava o lobo e até morria se precisasse. Claro, isso é uma comparação que Jesus fez aplicando a ele mesmo. Ele é o pastor, não era mercenário. É aquele que tomava conta das ovelhas e são dele. Eu sou o bom pastor e eu conheço minhas ovelhas. Como pastor conheci, conheço pelo nome. E elas me conhecem. Porque as ovelhas escutam a voz do pastor. Pastor, elas conhecem. Onde o pastor vai, elas vão juntos. Vão atrás. Por isso que o dever do pastor é tomar conta das ovelhas, mas o dever das ovelhas é seguirem o pastor. As ovelhas são uns animaizinhos muito bonitinhos, muito bonzinhos, mas são muito burros. Se uma ovelha vai andando e cai num barranco, vai toda atrás. Cai 1, 2, 3, 4, 5, tudo vai caindo no barranco. Porque elas, coitadas, não pensam muito. Cuidado para nós sermos boas ovelhas. Nós temos que ir atrás do pastor e não de outras que vão por caminhos errados. Porque senão uma vai para um lado, a gente vai atrás. Quantos falsos profetas que acontecem, e falsos pastores que acontecem por aí, que vão chamando as ovelhas, e as ovelhas vão atrás. Não é. Nosso pastor é nosso Senhor. E aquele a quem nosso Senhor instituiu. A igreja dele, por exemplo, a igreja, o Papa, os bispos foram instituídos por Jesus. Não é qualquer um que vem dizer, não, eu quero
levar vocês para o bom caminho. Cuidado. Então nosso Senhor é o bom pastor. E Ele diz, eu dou minha vida pelas ovelhas. Eu dou a vida por elas. E de fato deu. Jesus morreu por nós. Ele morreu pelas suas ovelhas. Deu a sua vida. Esse é o bom pastor que morreu por nós. Nos abriu o caminho do céu. Nosso Senhor, então, quer nos mostrar o caminho. São Pedro fala nessa epístola que nós ouvimos. É Ele deu a vida por nós. Ele quer nos conduzir para o céu. Ele sofreu por nós. Ele ensinou o caminho. Ele deu o exemplo. E Ele morreu na cruz por nós. Por suas chagas, vós fostes curados, como diz São Pedro. Ele é um exemplo do bom pastor. Nós estamos rezando agora pelo bom sucesso do conclave, para que os cardeais escolham o sucessor de São Pedro, que seja bom para a igreja. Claro que o Espírito Santo inspira os cardeais, e eles devem ser dóceis a essa inspiração. Não quer dizer que vão seguir, né? Porque às vezes o cardeal segue a cabeça dele. A gente tem que pedir que eles sejam dóceis, né? Por isso que já aconteceu na igreja papas que não foram tão bons, não é? Papas que deram mau exemplo, porque são pessoas humanas. Papas que não primaram pela boa doutrina, mas que acabaram. Claro que Deus nunca permitiu que os papas estragassem a igreja, destruíssem a igreja, não. Mas nem todos deram tão bom exemplo. Como nós vimos aqueles papas lá da Idade Média, aqueles papas que eram mais príncipes do que outra coisa, e acabavam não dando tão bom exemplo. Esperemos e rezemos para que o novo Papa, que é sucessor de São Pedro, seja aquele que guia a igreja conforme nosso Senhor quer. Seja realmente o bom pastor. Ele é o pastor de todas as ovelhas. E que dê a vida. De fato, o Papa dá a vida pela igreja. Porque depois que ele é eleito Papa, ele fica lá, ele não tem mais liberdade de sair, não. Ele fica lá preso, governando a igreja, sacrificando-se pela igreja. Ele assina sempre servo dos servos de Deus para servir a igreja. Mas como ele é o chefe da igreja toda, a gente viu agora pelo prestígio que teve o sepultamento do Papa Francisco. São 120 chefes de Estado, presidentes, reis, estavam lá. E até os mais opostos. Viram ali, diante de um altar, estava conversando separadamente, como uma confissão. Estava o Trump e o Zelensky, os que estão agora na guerra da Ucrânia. Estavam lá os dois conversando, porque é a influência da igreja sobre todos os povos, todos os países, todos vão ali. E o que a igreja quer ser é instrumento de paz, como foi São João Paulo II e muitos papas na história. Vamos pedir que o novo Papa seja assim também. E estamos na novena de Nossa Senhora de Fátima, que começa hoje, dia 13 de maio. Se Deus quiser, dia 13 de maio já teremos um novo Papa, que começa no dia 6, o conclave. Geralmente dura 2, 3 dias no máximo, o conclave, né, as votações, porque agora eles estão ouvindo uns aos outros, conhecendo-se uns aos outros. Depois é que vem o tempo mais de oração, de reflexão. Aí, na Capela Sistina, diante daquela pintura do Juízo Final, de Michelangelo, pensando que... E eles fazem aquele juramento. Juro diante de Deus que vai me julgar, que tenho a intenção de escolher o melhor candidato para governar a igreja. Fazem um juramento. Vamos pedir que isso, de fato, aconteça. Que Nossa Senhora de Fátima, então, proteja a igreja, a cada um de nós. O exemplo dos 3 pastorinhos que foram fiéis na oração, pediram a Deus pela igreja. Uma das visões da Jacinta, ela viu o Papa numa casa cercado de gente, injuriando, e ele com as mãos no rosto, chorando. E a Jacinta dizia, coitadinho do Santo Padre.
sofre muito, né? As pessoas da igreja às vezes não compreendem, atacam, criticam, zombam. É o mundo de hoje. Então vamos seguir o que São Pedro fala, seguir o nosso bom pastor. O bom pastor que nos guia, que dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor que vai à nossa frente. O bispo usa isso aqui, que se chama o báculo, é o cajado do pastor. Por isso que o bispo usa, é o cajado do pastor que está conduzindo as ovelhas. É isso, é o que a igreja faz, o papa, os bispos, os sacerdotes que ajudam, os padres, os diáconos, são para nos conduzir esse rebanho, para seguir nosso Senhor. Não seguir os mercenários, não seguir aqueles que querem nos atrair até para o abismo. Não, vamos seguir aqueles que nos conduzem para o céu. A igreja nos conduz para o céu, mostrando o caminho, pelo seu catecismo, os mandamentos de Deus, da igreja, o que devemos fazer para sermos salvos. Mas não só isso, a igreja nos ajuda a seguir esse caminho através dos sacramentos. O sacramento do batismo, o sacramento da confissão, que perdoa nossos pecados, a comunhão, sobretudo, a Santa Missa, que vai nos dar a força, o caminho, vai nos dar o alimento. Nosso Senhor deu a vida pelas ovelhas e dá a vida através do sacramento. Ele alimenta as ovelhas através da Eucaristia, a Santa Missa. Nosso Senhor se dá a nós, como ele diz, eu sou o pão da vida, o pão que nos alimenta. Assim como aquele pãozinho que alimentou os hebreus no deserto, o maná, a Eucaristia. Como nosso Senhor disse, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. A vida está ali na Eucaristia. A gente recebe nosso Senhor com o coração limpo para receber nosso Senhor, para nos purificar. Nós não somos dignos, por isso que a gente diz, Senhor, eu não sou digno de vos receber, mas a gente confia na misericórdia dEle, no perdão que Ele nos dá. Confia que Nossa Senhora, que nos protege, ela é a mãe do bom pastor. E assim, alimentados pela Eucaristia, nós continuamos seguindo o nosso bom pastor. Vamos ouvir a voz dele, vamos ver a sua doutrina. O La Fontaine tem uma parábola, uma fábula, né? Sobre o pastor, o lobo vestido de pastor. Ele fala que uma vez um lobo, querendo pegar as ovelhas, se vestiu de pastor. E colocou a roupa do pastor, colocou o capote do pastor, o gorro do pastor, o bordão do pastor, e foi lá para o meio das ovelhas. Só que ele queria, claro, comer as ovelhas, né? Mas chegou na hora lá, ele foi imitar a voz do pastor, com aquela voz horrível de lobo, todo mundo fugiu. Todas as ovelhas fugiram. Elas conhecem pela voz. Por isso Nosso Senhor disse, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem pela minha doutrina. A gente conhece o pastor pela doutrina. Ele está ensinando a doutrina verdadeira ou ele está ensinando a sua própria? Ou ele é um vigarista? Como a igreja já definiu, quem não entra pela porta, quem não é indicado pela igreja, entra pela janela ou pela porta dos fundos, é ladrão e salteador, não é um bom pastor. Portanto, peçamos essa graça, o Divino Espírito Santo, que Nossa Senhora nos ajude a conhecer sempre nossos bons pastores, que nos guiem. A igreja é hierárquica. Por isso que aquele missionário, eu sempre conto isso, aquele missionário chegou lá na África e pregou numa aldeia. Depois ele falou, nós vamos embora. Depois de nós pode aparecer outras pessoas aqui. Vai pregar para vocês. Vocês precisam saber se eles são verdadeiros pastores ou não. Como é que vocês vão saber? Fazendo 3 perguntas. Primeira pergunta, onde está a tua mãe? O bom pastor vai dizer, não, minha mãe é Nossa Senhora, minha mãe do céu. Segunda pergunta, onde está a tua mulher? O bom pastor, o padre, não tem mulher. Ele é dedicado só a Deus. Ele é celibatário.
E a terceira e mais importante pergunta: quem te mandou aqui? Porque na igreja é mandado por alguém. O padre Ivoli foi mandado por mim aqui como bispo dele, diácono também. Eu fui mandado pelo Papa. Tem lá o meu diploma de envio do Papa São João Paulo II, que me mandou para aqui. Mas se chegar alguém aqui, não, eu venho aqui em nome de Jesus, fora. Na igreja é enviado por alguém, chama-se missão. A missão. Se chegar um padre numa paróquia, quem te mandou aqui? Não, foi o bispo que me mandou aqui. O bispo, quem te mandou aqui? Foi o Papa. Está aqui a minha missão. Por isso é missio, em latim quer dizer envio. Ele foi enviado. Peçamos então hoje a Nosso Senhor, o bom pastor, que nós sejamos ovelhas. Como ele disse, eu conheço minhas ovelhas, mas minhas ovelhas me conhecem. Conhecer o bom pastor, estudar a sua doutrina, ler a Sagrada Escritura, ler o Catecismo, saber o que nos ensina realmente o bom pastor. E Nossa Senhora nos conduza nesse caminho para que nós cheguemos, seguindo o bom pastor, chegamos ao céu. Amém. Fiquemos de pé para rezarmos a nossa profissão de fé. Após o credo, no ofertório desta missa, somos convidados a ofertar nossa doação para as famílias necessitadas. Podemos levar nossa oferta junto à mesa de comunhão, enquanto cantamos o hino do ofertório. Então, depois do credo, vamos fazer a procissão do ofertório. Ofereçam, tragam aquilo que vocês trouxeram para os pobres e também a oferta. E venham aqui em fila. Mas também vai passar a coleta aí no meio para as pessoas ajudarem as obras da igreja.